Confira agora, então, a entrevista com Osmar Braga Pereira, o Braguinha, ex-atleta do Estrela Futebol Clube, com Adalto de Azevedo no seu programa Memória do Esporte. Salve, salve, gente do esporte. Estamos retornando com o nosso Memória do Esporte, trazendo hoje um convidado muito especial, uma pessoa que a gente tem um apreço e um carinho muito grande, Osmar Braga Pereira, o Braguinha, morador de Estrela, foi atleta profissional. Nós vamos contar a sua história. Em primeiro lugar, muito obrigado, Braguinha, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Adalto. É uma satisfação muito grande. A gente, quando revê os amigos, assim, é uma emoção diferente. O Braguinha é do Mariante, né? Exatamente. E veio... Primeiro, tu estudou em Lajeado e jogou em Lajeado, no juvenil aqui. Como é que começou toda a tua história como atleta? Eu sei que eu te conheci no Estrela Futebol Clube, funcionário da antiga Cervejaria Polar, funcionário de banco. Exatamente. Né? Como é que foi? Veio para Lajeado primeiro? Não, eu nasci em Mariante, 21 de outubro de 1939. Fiz o 5º ano primário em Mariante e em 1952 vim para Lajeado estudar no Colégio São José. São José, onde é o Castelinho hoje. Dos Irmãos Marista. Fiquei interno de 4 anos, hoje é o Castelinho. Tu era interno, Braguinha? 4 anos, né, pai? E aí, dava tempo para jogar bola? No colégio jogava bastante, né? Se jogava bastante. Os maristas incentivavam muito o esporte em si, não era só futebol, era basquete, vôlei, né? Bom, ali, Adalto, eu iniciei, inclusive em 1955, eu fui a convite dos amigos do São José, o juvenil do São José, aqui de Lajeado. O Esporte Clube São José. Exatamente. Um deles me formulou o convite, não sei se foi o Dilon ou o Arne, mas eu me lembro, assim, na época que tinha a intermediária do nosso juvenil, era o Ivan Craidi, falecido, casado com a prima minha, a Regina, o Dilon Machado Miller e o Arne Jung. E na frente, eu me lembro que tinha... bem alto, forte, era o Saul Scherer. Dali eu fui para o juvenil do Lajadense, convite do Edivi Cunha. O Edivi Cunha, saudoso Edivi Cunha. Aí foi junto comigo um outro colega do internato, que era o Neville. Joguei algumas partidas nos aspirantes do Lajadense, né? Poucas foi. E, na época, era o treinador, o Dom Carlos Viola. Que foi o mesmo treinador teu em no 60, Estrela. E outra coisa, coincidência, também o diretor do Laerte Cunha, era o centro médio do Lajeado. Eu me lembro até hoje como ele jogava, o primeiro tempo, jogava com a número 5. Foi treinador do Estrela Exatamente. Também. Ele jogava com a número 5, segundo tempo, ele mudava, entrava com a 14, porque ele jogava 20, 30 minutos, encharcadinho. E em 62, me encontro com ele lá em Estrela. É verdade. A gente jogou junto em Estrela, jogamos o quê? 59, 60, 61. 61, 62, eu acho que foi 63. Exatamente. 62 é o time do quartel, depois 63 a gente jogou junto de novo. Exatamente. Mas também, durante o período que eu estava estudando na Lajeado, eu participei de 4 Olimpíadas Estudantil. Como é a Olimpíada Estudantil? Era diversas modalidades, tu participou do futebol? Futebol. Tinha a modalidade de futebol, vôlei masculino e feminino, basquete e atletismo. Era tipo dos GIRGs, né? Que exatamente, exatamente. Foi aonde as Olimpíadas? A primeira foi em Bagé, em 1956, a segunda foi em Alegrete, depois nós retornamos lá, nós retornamos em 60, Guarani de Alegrete. Exatamente. E a terceira foi em Santa Cruz, a 8ª Olimpíada Estudantil lá em Santa Cruz, onde Lajeado sagrou-se campeão. E tinha time muito bom, time de Porto Alegre, no caso, nós jogamos inclusive 3 vezes com eles, ganhamos 2, perdemos 1 e nos sagramos campeão. Ali eu me lembro os resultados, assim, que nós jogamos com Viamão, ganhamos 3-0, jogamos com Cachoeira, ganhamos 1-0, jogamos com Santa Cruz, ganhamos 2-1. O time do Santa Cruz era o dono Carnaval. Da casa. Exatamente. Carnaval. O Carnaval e o Zezinho jogavam ali. Nós nos sagramos campeões ali. O Zezinho também, jogador do Santa Cruz, do Carnaval, do Avenida e do Santa Cruz. Exatamente. Foi um feito assim muito importante. Eu só sinto uma coisa até hoje, que eu não consegui a medalha de campeão, cara. Porque eu estava prestando serviço militar
e fui dispensado para jogar os jogos. E naquele dia, terminou o jogo, Tu estava de serviço? eu já tinha que me apresentar no outro dia. Né? Aí teve que ir. E de noite retornar. eu tive, exatamente. E até hoje não me sinto. Tu serviu o exército aonde, Braga? Eu servi em São Leopoldo. Em São Leopoldo. No RO, primeiro do Regimento de Obus 105. E serviu também comigo naquele ano o Hélio Musca. Prefeito de exatamente, só que deputado. Exatamente, só que ele prestava serviço militar no Companhia também em São Leopoldo. Companhia de Comunicações Isso. em São Leopoldo. Exatamente. Braga, isso tudo aconteceu quando tu estava aqui em Lajeado. Exatamente. Em Estrela, como é que tu foi para Estrela? Bom, a nota ali é o seguinte, eu tinha um amigo de Mariante que trabalhava na Polar e lá surgiu uma vaga lá para trabalhar na parte de contabilidade. E eu tinha me formado em 58. Tu é formado técnico em contabilidade. Exatamente. Naquela época era o máximo, né? Era o máximo. Até a ANEL a gente usava. Faculdade só em Porto Alegre. Era a faculdade, nossa, era o técnico em contabilidade, que era o contador, né? Era o contador, exatamente. Bom, aí, como surgiu a idade, ele me telefonou. Eu vim. Tu foi trabalhar na Polar. Exatamente. Eu vim, e antes de falar com o Nelson, eu fui ali no Bar Abrigo. Tu lembra do Caspinha? Sei. Darcy Casper. Darcy Pedro Casper. E diz, olha, eu estou assim. Bah, mas que coisa boa. Era nosso vizinho lá em Mariante, muito tempo, que ele era gerente da firma Alfredo Arenat. Uhum. Tinha a navegação capital e ele era o gerente. Então, era nosso vizinho lá. E a gente se dava muito bem, já era bem mais assim, a idade. O Caspinha era o presidente do Estrela, não? Não. Mas ele foi presidente depois, foi, né? E presidente e treinador, inclusive. Isso. Né? Então, eu fui no Caspinha e digo, olha, assim, tá. Bom, eu fui lá na Polar, eles fizeram uma proposta, me lembro direitinho, como se fosse hoje, eles me ofereceram, olha, inicialmente te damos aí 5 mil cruzeiros, não sei o que. Era bom salário. Era bom salário. Mas aí Venâncio Soares fez também a proposta do Guarani. Tempo do Guarani, exatamente. Aí, quanto é que... nós te oferecemos a mesma coisa que... Já estava o Almeida lá no Guarani, não? Não, o Almeida veio depois. Veio depois. Aí, nós te oferecemos o que a Polar, nós pagamos. Aí eu vim para casa, eu digo, bom, eu vou ficar em Venâncio, que é mais perto, né? Mais perto, né? O município de Venâncio Venâncio Soares, o segundo distrito de Venâncio Soares, né? Então eu telefonei com o Caspinha, olha, infelizmente eu não vou ficar aqui em Venâncio, porque eles me oferecem a mesma coisa. Não, segura lá, eu vou lá falar com, na época, do diretor Arnaldo Dil, né? Arnaldo Dil. Aí ele falou com o Arnaldo e conseguiu. Disse, não, no telefone, pode vir para cá, 6 mil. Pô, vem. Aí eu vim. Isso sabe quando é que aumentou. Isso sabe quando é que eu assumi na Polar? 1º de abril. Toquei o 1º de abril em Estrela. A data da piada, né? O dia da mentira. 1960. Aí joguei o Caspinha. Em 60 tu começou. Em 60, o Caspinha queria. Claro, ele já me conhecia para jogar futebol. Né? E nós, te lembra que nós treinávamos 2 vezes por semana, terça e quinta? É verdade. Preparação física não existia. Não existia. Eu me lembro que o Dom Carlos Viola fazia o seguinte, antes de começar o treino, nós dávamos 5 voltas com os braços abertos. É verdade. Bom, mas eu saía da Polar, saía correndo lá debaixo da rua da praia, vinha no Hotel Benz, trocava de roupa e descia pro estádio. Fazia esse treinamento, já era um aquecimento, né? Terminava o treino, eu mudava de roupa, vinha para o hotel, né? Me jantava e de noite, o que eu fazia? Eu fazia o quê? Tinha que recuperar as horas que eu tinha saído antes. Não era fácil, né? Esse era um profissional, mas a gente era bem amador, né? Não tinha nada. Mas era uma grande satisfação. Profissional não tinha nada. A gente jogava porque gostava mesmo. Exatamente. Né? Gostava de jogar exatamente, bola. E tem boas passagens. Né? O que tu lembra, por exemplo, do gaiteiro, por exemplo? Como é que tu ia definir o gaiteiro que jogou com a gente lá em Estrela e jogou no Lajadense também? O pessoal aqui em Lajeado... assim, tem uma lembrança muito boa, só falam bem do gaiteiro, né? Não, mas lá em Estrela também não tem como, né? Não dizer a mesma coisa. O gaiteiro era uma pessoa excepcional, né? Um cara bom, um cara amigo, leal, né? E... Tiveram outros, mas eu estou citando o gaiteiro porque o gaiteiro era o mais, sei lá, um diplomata ele era, né? E era um profissional. Excelente jogador. Além excelente jogador, ele era profissional mesmo. Ele
quartas e sextas ele fazia a cordinha. Preparação por física. Conta, né? Por conta, quer dizer, ninguém fazia isso, ele fazia. Ele era profissional, o cara, né? E eu falar no gaiteiro, eu me lembro assim, o primeiro jogo lá em Guaporé, nós jogamos contra a Juventude e perdemos 2-1, mas a nossa equipe não saía do chão. Parecia que estava todo mundo pregado, né? Até o gaiteiro, que era o exemplo, não conseguiu, ele disse, não é possível, alguma coisa tem. Aí, quando era mata-mata, a segunda divisão, né? Então, quando o Juventude de Guaporé veio jogar em Estrela, eles ficaram aqui em Lajado, para almoçar em Lajado. Quer dizer, não foram em Estrela, ficaram com medo. Aí a turma achou que tinha alguma coisa na comida, exatamente. no almoço. Exatamente. Eu acho que tinha mesmo. Tinha gente que fazia isso aí, né? Dava um soninho. Dava um soninho, exatamente. Osmar, a gente podia conversar mais uma hora, duas, a manhã inteira, a tarde inteira, entrar a noite adentro, conversando, contando histórias do futebol. Mas nós somos escravos do relógio, né? Até a TV, principalmente, é muito rígida no horário. Eu quero te agradecer, Osmar, que tu veio, mais uma vez, eu que só tenho. Um abraço para toda a família. Muito obrigado. Eu sei que tu tem uma família muito bonita, uma família toda ela muito querida. Um abraço da tia Bea lá, que é uma pessoa assim que a gente tem um carinho muito especial também, a tua esposa. E as meninas, né? Os netos, o menino lá, o Eduardo. Mais uma vez, assim, foi uma alegria muito grande poder te trazer aqui. E a partir de hoje, você, amigo, está assistindo aí, muito obrigado pela audiência. O Osmar fica na nossa memória do esporte. Braguinha. O Encontro com o Esporte fica por aqui. Amanhã estaremos de volta. Até lá. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin, 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior, realizando há 14 anos transferências, registro 0 km, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e Fábrica de Placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado.